galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! A hipótese do mundo perdido. A palestra terminou e Malcolm manquitolou pelo pátio do instituto pouco depois do meio-dia. Ao lado dele ia Sarah Harding, uma jovem bióloga de campo em visita vinda da África. Malcolm já a conhecia havia vários anos, desde que lhe pediram que participasse como professor convidado para a defesa da tese de doutorado dela em Berkeley. Atravessando o pátio no sol quente de verão, eles formavam um par improvável. Malcolm todo vestido de preto, curvado e a seta apoiado em sua bengala. Harding compacta e musculosa, parecendo jovem e enérgica, trajando bermuda e camiseta. Os curtos cabelos pretos puxados para cima da testa pelos óculos de sol. Sua área de estudo eram os predadores africanos, os leões e as hienas. Tinha agendado seu retorno a Nairobi para o dia seguinte. Os dois haviam se aproximado desde a cirurgia de Malcolm. Harding estava em Austin em um ano sabático e ajudara a cuidar dele após suas várias cirurgias até que estivesse recuperado. Por algum tempo pareceu que um romance havia florescido e que Malcolm, um solteirão convicto, sossegaria. No entanto, Harding voltara para a África e Malcolm para Santa Fé. Qualquer que tenha sido o relacionamento dos dois, agora eram apenas bons amigos. Ambos discutiram as questões levantadas no final da palestra dele. Do ponto de vista de Malcolm, ocorreram apenas as objeções previsíveis. As extinções em massa eram importantes. Os seres humanos deviam sua existência à extinção no Cretáceo, que havia devastado os dinossauros e permitido aos mamíferos que assumissem o controle. Como um dos questionadores pomposamente dissera, o Cretáceo permitiu que nossa própria autoconsciência lúcida se erguesse no planeta. A resposta de Malcolm foi imediata. O que o faz pensar que os seres humanos são autoconscientes e lúcidos? Não existe evidência disso. Seres humanos nunca pensam por si mesmos. Acham isso desconfortável demais. Em sua maioria, os membros de nossa espécie apenas repetem o que lhes dizem e ficam aborrecidos se são expostos a algum ponto de vista diferente. A característica mais típica do ser humano não é a lucidez, e sim a conformidade. E o resultado típico é a guerrilha religiosa. Outros animais lutam por território ou comida. Todavia, de forma única no reino animal, seres humanos lutam por suas crenças. A razão é que as crenças guiam o comportamento, o que tem importância evolucionar entre os seres humanos. Porém, em uma época em que o nosso comportamento pode muito bem nos levar à extinção, não vejo motivo para presumir que tenhamos qualquer lucidez. Somos conformistas teimosos e autodestrutivos. Qualquer outra visão de nossa espécie é apenas um delírio autocongratulatório. Próxima pergunta. Agora, caminhando pelo pátio, Sarah Harding ria. Eles não gostaram muito daquilo. Admito que é desanimador, disse ele, mas também inevitável. Ele balançou a cabeça. Esses são alguns dos melhores cientistas no país, e ainda assim, nenhuma ideia interessante. Aliás, o que há com aquele cara que me interrompeu? Richard Levin? Ela riu. Irritante, não é? Ele tem uma reputação mundial de ser um pé no saco. Malcolm grunhiu. É o que eu diria. Ele é rico. Esse é o problema, comentou Harding. Você já ouviu falar das bonecas Becky? Não, respondeu Malcolm olhando-a de soslaio. Bem, toda menininha nos Estados Unidos já ouviu. É uma série. Becky, Sally, Frances e várias outras. Elas são bonecas tipicamente americanas. Levin é o herdeiro da empresa. Assim, é um desses riquinhos espertos. Impetuoso, faz o que quer. Malcolm anuiu. Você tem tempo para almoçar? Claro, eu vou. Dr. Malcolm! Espere! Por favor! Dr. Malcolm! Malcolm virou-se. Correndo pelo pátio até eles, vinha a figura desengonçada de Richard Levin. Ah, merda! Ralhou Malcolm. Dr. Malcolm, disse Levin, aproximando-se. Fiquei surpreso pelo senhor não levar minha proposta mais seriamente. Como eu poderia? Indagou Malcolm. É absurda. Sim, mas... A senhorita
senhorita Hardin e eu estávamos indo almoçar, informou Malcolm, indicando Sarah. Sim, mas eu acho que o senhor deveria reconsiderar, disse Levin, pressionando. Porque acredito que meu argumento seja válido. É totalmente possível, até provável, que dinossauros ainda existam. O senhor deve saber que há rumores persistentes sobre animais na Costa Rica, onde acredito que o senhor tenha passado algum tempo. Sim, e no caso da Costa Rica, posso lhe dizer, e também no Congo, continuou Levin. Há anos existem relatos feitos pelos pigmeus de um saurópode grande, talvez até mesmo um apatossauro, na floresta densa nos arredores de Bocambo. E também nas florestas altas de Irianjaya, onde supostamente existe um animal do tamanho de um rinoceronte que talvez seja um ceratopsiano remanescente. Fantasia, falou Malcolm. Pura fantasia. Nada jamais foi visto, nenhuma fotografia, nenhuma evidência concreta. Talvez não, disse Levin, mas a ausência de prova não é prova de ausência. Acredito que possa muito bem haver um foco desses animais, sobreviventes de uma era passada. Malcolm deu de ombros. Tudo é possível, disse. Mas de fato a sobrevivência é possível, insistiu Levin. Eu venho recebendo ligações sobre novos animais na Costa Rica. Remanescentes fragmentos. Malcolm fez uma pausa. Recentemente? Já faz algum tempo que não. Disse Malcolm. Foi o que pensei. A última ligação ocorreu há 9 meses, disse Levin. Eu estava na Sibéria vendo aquele bebê mamute congelado e não pude chegar até lá a tempo, mas ouvi dizer que haviam encontrado algo como um lagarto bem grande atípico morto na selva da Costa Rica. E o que aconteceu com ele? Os restos foram queimados. Então não sobrou nada? Não. Nenhuma foto? Nenhuma prova? Aparentemente não. Então é só uma história, disse Malcolm. Talvez, mas acredito que vale a pena montar uma expedição para descobrir mais a respeito desses supostos sobreviventes. Malcolm fitou. Uma expedição para encontrar um hipotético mundo perdido? Quem é que vai pagar por isso? Eu, informou Levin. Já comecei o planejamento preliminar. Mas isso poderia custar? Não me importo com os custos, disse Levin. O fato é que a sobrevivência é possível. Já ocorreu em uma variedade de espécies de outros gêneros e pode ser que haja sobreviventes do Cretáceo também. Fantasia, disse Malcolm outra vez, balançando a cabeça. Levin fez uma pausa e fixou o olhar em Malcolm. Doutor Malcolm, começou ele. Devo dizer que estou muito surpreso com a sua atitude. O senhor acaba de apresentar uma teoria e eu estou lhe oferecendo uma chance de prová-la. Pensei que saltaria sobre a oportunidade. Meus dias de salto se acabaram, disse Malcolm. Mas em vez de aceitar meu desafio, o senhor... Eu não estou interessado em dinossauros, afirmou Malcolm. Mas todo mundo se interessa por dinossauros. Eu não. Ele virou-se em sua bengala e começou a se afastar. Aliás, disse Levin, o que o senhor estava fazendo na Costa Rica? Ouvi dizer que ficou lá por quase 1 ano. Eu estava em uma cama de hospital. Eles não conseguiram me retirar da terapia intensiva por 6 meses. Eu não podia sequer embarcar em um avião. Sim, concordou Levin. Eu sei que o senhor foi ferido, mas para início de conversa, o que fazia lá? Não estava procurando por dinossauros? Malcolm franziu o nariz para ele sob a luz intensa do sol e apoiou-se em sua bengala. Não, respondeu ele. Não estava, não. Os 3 estavam sentados a uma mesinha pintada no canto do Guadalupe Café do outro lado do rio. Sarah Hardin bebia a corona direto da garrafa e observava os 2 homens diante dela. Levin parecia contente por estar com eles, como se houvesse vencido algo para se sentar ali. Malcolm parecia cansado, como um pai que tivesse passado tempo demais com uma criança hiperativa. Quer saber o que eu ouvi dizer? Perguntou Levin. Ouvi que 2 anos atrás uma empresa chamada Engen criou por meio da engenharia genética alguns dinossauros e os colocou em uma ilha na Costa Rica.
Mas algo deu errado. Muita gente morreu e os dinossauros foram destruídos. E agora ninguém fala a respeito devido a algum detalhe legal. Acordos de confidencialidade ou algo assim. E o governo costarriquenho não quer atrapalhar o turismo. Aí ninguém fala nada. Foi isso que eu ouvi dizer. Malcolm o encarou. E você acreditou nisso? No começo, não, disse Levin. Mas o fato é que eu sempre ouvi a respeito. Os rumores sempre ressurgiam. Supostamente o senhor, Alan Grant e um punhado de outras pessoas estavam lá. Você perguntou a Grant sobre isso? Perguntei no ano passado em uma conferência em Pequim. Ele disse que era um absurdo. Malcolm assentiu devagar. É isso que o senhor afirma? Perguntou Levin, tomando sua cerveja. Digo, o senhor conhece Grant, não? Não, eu nunca o vi. Levin observava Malcolm com atenção. Então não é verdade? Malcolm suspirou. Você tem alguma familiaridade com o conceito de um tecnomito? Foi desenvolvido por Geller em Princeton. A teoria básica é a de que nós perdemos todos os mitos antigos. Orfeu e Eurídice, e Perseu e Medusa. Então preenchemos o vazio com tecnomitos modernos. Geller listou aproximadamente uma dúzia. Um deles é a existência de um alienígena morando em um hangar na base aérea de Wright-Patterson. Outra é que alguém inventou um carburador que consegue fazer 250 km com um galão de gasolina, mas as empresas automobilísticas compraram a patente e a esconderam. Também existe a história de que os russos treinaram crianças em percepção extrasensorial em uma base secreta na Sibéria, e tais crianças podem matar gente em qualquer lugar do mundo com seus pensamentos. Há também a história de que as linhas em Nazca, no Peru, são um campo de pouso para naves alienígenas. Que a CIA liberou o vírus da AIDS para matar os homossexuais. Que Nikola Tesla descobriu uma incrível fonte de energia, mas suas anotações se perderam. Que em Istambul existe um desenho do século X que mostra a Terra do espaço. Que o Instituto de Pesquisa de Stanford encontrou um cara cujo corpo brilha no escuro. Pegou a ideia? O senhor está dizendo que os dinossauros da Engen são um mito. Falou Levin. É claro que são. Eles têm que ser. Você acha que é possível criar um dinossauro por engenharia genética? Os especialistas todos me dizem que não. E eles têm razão, concordou Malcolm. Ele olhou para Hardin de relance como se buscando confirmação. Ela não disse nada, apenas bebeu sua cerveja. Na verdade, Hardin sabia de outra coisa sobre esses rumores de dinossauros. Após a cirurgia, Malcolm esteve delirante, resmungando coisas sem sentido devido à anestesia e aos analgésicos. E aparentemente ele estivera assustado, revirando-se na cama, repetindo os nomes de vários tipos de dinossauros. Hardin havia perguntado à enfermeira sobre isso. Ela respondera que ele ficava daquele jeito depois de toda a operação. A equipe do hospital presumira ser uma fantasia induzida pelas drogas. Contudo, parecia a Hardin que Malcolm revivia alguma experiência real aterrorizante. A sensação era ampliada pelo jeito familiar e casual com que Malcolm se referia aos dinossauros. Ele os chamava de raptores e compes e trices, e parecia especialmente temeroso dos raptores. Mais tarde, quando ele estava de volta ao lar, ela perguntou sobre seus delírios. Ele apenas encolheu os ombros e fez uma piada ruim. Pelo menos eu não mencionei outras mulheres, não é? Em seguida, comentou algo sobre ser fascinado por dinossauros quando era pequeno e como a doença dele fazia a pessoa regredir. Toda sua atitude era elaboradamente indiferente, como se nada daquilo importasse. Ela tinha a distinta impressão de que ele era evasivo, porém não sentia vontade de forçar o assunto. Naqueles dias, ela estava apaixonada por ele e sua atitude era de indulgência. Agora ele olhava para Hardin de modo questionador, como se perguntasse se ela o contradiria. Malcolm deve ter seus motivos. Ela podia esperar. Levin inclinou-se adiante na mesa na direção de Malcolm e perguntou: Então a história da Engen é completamente falsa? Totalmente falsa, respondeu Malcolm assentindo sério. Totalmente falsa. Malcolm vinha negando a especulação havia 3 anos. A essa altura ficava bom nisso.
Seu cansaço já não era fingido, mas genuíno. Na verdade, ele foi um consultor para a International Generic Technologies de Palo Alto no verão de 1989 e fizeram uma viagem à Costa Rica para eles, o que tinha dado resultados desastrosos. No rescaldo, todos os envolvidos haviam se movimentado rapidamente para abafar a história. A Engen queria limitar sua responsabilidade. O governo costarriquenho desejava preservar a reputação do país como um paraíso turístico. E os cientistas estavam presos por acordos de confidencialidade, incentivados posteriormente por subsídios generosos para continuar o silêncio. No caso de Malcolm, a empresa pagara 2 anos de custos médicos. Enquanto isso, as instalações na ilha da Engen, na Costa Rica, haviam sido destruídas. Não existia mais nenhuma criatura viva na ilha. A empresa contratara o eminente professor George Baselton, de Stanford, um biólogo e ensaísta cujas frequentes aparições televisivas o tornaram autoridade popular em assuntos científicos. Baselton afirmou ter visitado a ilha e foi incansável em negar os rumores de que animais extintos algum dia tivessem existido ali. Sua piadinha sarcástica, tigres dentes de sabre, de fato, foi particularmente eficaz. Conforme o tempo passou, o interesse na história foi sumindo. A Engen há muito tempo declarara falência após o fato. Os principais investidores na Europa e Ásia tinham assumido seus prejuízos. Embora os bens físicos, os prédios e o equipamento de laboratório da companhia fossem vendidos aos poucos, ficou decidido que a tecnologia central desenvolvida jamais seria vendida. Em resumo, o capítulo sobre a Engen estava fechado. Não havia mais nada a dizer. Então não existe nada de verdadeiro nessa história, disse Levin, mordendo seu tamale de milho. Para ser sincero com o Sr. Dr. Malcolm, isso me faz sentir melhor. Por quê? Indagou Malcolm. Porque isso significa que os remanescentes que continuam aparecendo na Costa Rica devem ser reais. Dinossauros reais. Eu tenho um amigo de Yale por lá, um biólogo de campo, e ele disse que os viu. Eu acredito nele. Malcolm deu de ombros. Eu duvido, disse ele, que mais algum animal vá aparecer na Costa Rica. É verdade que não aparece nenhum há quase um ano agora, mas se mais algum aparecer, irei para lá. E nesse interim vou preparar uma expedição. Tenho pensado muito em como isso deveria ser feito. Acho que os veículos especiais poderiam ser construídos e estar prontos em 1 ano. Já conversei com o Dr. Thorne a respeito. Então vou reunir uma equipe. Talvez incluir a doutora Harding aqui, ou um naturalista tão competente quanto, e alguns estudantes universitários. Malcolm escutava balançando a cabeça. O senhor acha que estou perdendo meu tempo, disse Levin. Acho que sim. Mas imagine, apenas imagine que os animais comecem a aparecer de novo. Nunca aconteceu. Mas e se acontecer? Questionou Levin. O senhor estaria interessado em me ajudar a planejar uma expedição? Malcolm terminou sua refeição e empurrou o prato para longe. Ele fitou Levin. Sim, respondeu ele por fim. Se os animais começassem a aparecer de novo, eu estaria interessado em ajudá-lo. Ótimo, disse Levin. Isso era tudo que eu queria saber. Lá fora, na ofuscante luz do sol em Guadalupe Street, Malcolm caminhou até seu combalido Ford Sedan com Sarah. Levin entrou em uma Ferrari vermelho berrante, acenou alegremente e saiu com um rugido. Você acha que isso algum dia vai acontecer? Perguntou Sarah Harding. Que esses, animais vão começar a aparecer de novo? Não, respondeu Malcolm. Tenho uma razoável certeza de que isso nunca acontecerá. Você parece esperançoso. Ele balançou a cabeça e entrou no carro desajeitadamente, girando a perna ruim sob o volante. Harding sentou-se no banco ao lado. Ele olhou para ela e virou a chave na ignição. E então eles dirigiram de volta para o instituto.
No dia seguinte, Hardin voltou para a África. Durante os 18 meses seguintes, ela teve uma impressão rudimentar do progresso de Levin, já que de tempos em tempos ele ligava para ela com alguma pergunta sobre protocolos de campo, ou pneus para veículos, ou melhor anestésico para usar em animais na natureza. Às vezes ela recebia um telefonema do Dr. Thorne, que construía os veículos. Ele geralmente soava importunado. De Malcolm ela não ouviu nada, apesar dele lhe enviar um cartão de aniversário, ainda que com um mês de atraso. Ele havia rabiscado embaixo: tenha um feliz aniversário. Fique contente por não estar perto dele. Ele está me deixando maluco.